perseverança e apostasia. Então, se você ou persevera ou é um apóstata, nós precisamos compreender muito bem o que isso significa. Então vamos primeiro nos aprofundar no que é a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina afirma que aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo, feitos novas criaturas em Cristo, guardados pelo poder e promessa de Deus, nunca permanecerão caídos na apostasia e destruição eterna. Então, em qualquer discussão que se tenha sobre a perseverança do cristão, 4 coisas devem ser consideradas. Primeiro, nós temos que compreender, e muito bem compreendido, a natureza da salvação. Alguns dizem que a obra da salvação é uma decisão da vontade humana. Então Deus revelaria o evangelho ao homem e então esperaria sua resposta. E aí o homem receberia a salvação por sua decisão de seguir a Cristo e continuaria nessa salvação pelo mesmo ato de vontade. Assim, cedo ou tarde, poderia renunciar de sua decisão inicial. Faz sentido, não faz? O problema desse ponto de vista é que trata somente da vontade do homem e não considera a operação de Deus sobre o ser humano. Porque a Escritura ensina que a pessoa que crê para a salvação é nascida de Deus. E a mesma Bíblia afirma que nesse novo nascimento não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a salvação não envolve apenas um ato de vontade humana, mas a transformação de uma natureza humana radicalmente depravada para uma nova criação. Essa nova criação é uma obra sobrenatural de Deus, pelo qual o coração de pedra, hostil e não responsivo, é substituído por um coração vivo e responsivo de carne. Por meio de uma obra miraculosa e cataclísmica do Espírito de Deus, o pecador tornou-se nova criatura, com novos afetos, que o afastam do pecado e o aproximam de Deus. Agora o pecador ele é filho de Deus, membro do corpo de Cristo e propriedade exclusiva dele. Então, se a salvação e a continuidade dessa salvação dependessem de uma resposta certa para com Deus, ela poderia ser facilmente desfeita por uma decisão contrária. Mas, se a salvação envolve a recriação da natureza de um ser humano, tornando nova criatura, então o desfazer ou a perda da salvação será impossível. Segundo ponto a se considerar quanto à perseverança dos santos. Não podemos nos esquecer da obra contínua da providência divina na vida dos convertidos. Deus não apenas incita a pessoa a crer para então deixá-la fazer o que quiser. As Escrituras nos ensinam que o Deus que justifica é também o Deus que santifica. A pessoa que foi justificada pela graça mediante a fé torna-se uma feitura de Deus. Ela é recriada em Cristo Jesus para realizar o bem que foi preparado para ela antes da fundação do mundo, segundo os eternos conselhos de Deus. Então Deus não nos salvou para nos largar nesse mundão, para nos deixar sozinhos, sem rumo, mas está trabalhando em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus não apenas torna o crente nova criatura, com um novo afeto, como também opera sobre a vontade do crente, para que ele viva de acordo com a vontade de Deus. Essa obra divina é a base da nossa confiança quanto à salvação e quanto à nossa glorificação. Senão a gente estava perdido, a gente perderia a salvação facinho, em alguns poucos segundos, e nunca teríamos uma garantia, uma certeza da glorificação. Terceiro, temos de entender algo a respeito do propósito da salvação. Embora a obra de Deus seja para o homem, o bem-estar do homem não é o alvo principal de Deus. Obviamente, ainda que seja um duro discurso para o ser humano moderno, e até mesmo para os evangélicos contemporâneos, o fim principal de todas as coisas não é o homem, mas a glória de Deus. Deus faz tudo o que faz, a fim de que a sua glória seja revelada às suas criaturas. Este é o propósito de todas as obras de Deus, mas especialmente da sua maior obra, que é a salvação do ser humano por meio de Jesus Cristo. E será que Deus fracassaria em sua maior demonstração de caráter e glória? Obviamente que não. Então, para sua glória, Deus não permitirá que a salvação falhe, nem mesmo para o mais fraco de seus filhos. Então Deus não vai falhar porque o seu nome está em jogo. Ele prometeu, ele tem que cumprir. Senão ele deixa de ser Deus, tanto por quebrar a sua palavra, quanto por não ter poder em cumprir a sua vontade. Então ele toma o seu povo do meio do mundo, ele purifica o seu povo de toda a imundície dos ídolos, e lhes dá um coração onde escreve sua lei.
ele coloca o seu próprio espírito dentro deste povo, para que andem nos seus estatutos. E ele faz uma aliança eterna com esse povo e promete que não vai deixá-los. Ele afirma: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele se alegrará nesse povo e não se cansará de fazer o bem a esse povo. Então, como é que Deus pode fazer todas essas promessas e fracassar? A salvação não fracassa, pois não foi projetada para provar ou revelar a nossa fidelidade e poder a Deus, e sim a fidelidade e o poder de Deus. E quarto, por último, precisamos entender que a doutrina da perseverança dos santos tem sido obscurecida e exposta de maneira errônea por muitos dos que dizem crer nela. Porque para alguns ela se torna uma licença para o pecado, e isso é mentira. Isso não é verdade, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.